preparando aqui para que juntos pudessem ser ministrados pela pessoa do Espírito Santo. Porque, Senhor, nós não estamos aqui para ouvir aquilo que é humano, mas nós queremos aquilo que é divino. Por isso, Senhor, nessa noite, toma minha vida, eis aqui a tua palavra, teu povo, usa-me dentro do teu propósito, usa-me na totalidade do teu querer, da tua vontade. Senhor, o vaso, ele é de barro, mas ele é teu. Senhor, o vaso, ele tem falhas, mas ele é teu. Por isso, Senhor, como Paulo diz, cuja excelência do poder está dentro do barro, dentro do vaso de barro. O poder é teu, a glória é tua, a unção vem de ti, a graça manifesta está na tua pessoa em nós. Por isso, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Tu conheces, Senhor, muito bem essa mulher que fala contigo. Sabe quem eu sou das minhas limitações, sabe quem eu sou da totalidade. E diante de ti eu me desnudo nessa noite, para que tudo aquilo, Deus, que possa me limitar, ser um canal, ser uma ferramenta nessa noite, caia por terra. Que todo o meu ser, Senhor, nessa noite seja possuído pela pessoa do teu Espírito. Porque o Senhor é bom. Porque a tua graça me basta. Porque o teu muito poder, como tu disseste, Paulo, se aperfeiçoa exatamente aonde eu sou fraco. Estou aqui não por mérito, Senhor. Estou aqui por graça. Estou aqui por misericórdia. Estou aqui, Senhor, por tua plena e grande bondade. E, Senhor, eu digo sim para aquilo que tu tens com as nossas vidas nessa noite. Por isso, Senhor, faça segundo o teu querer neste lugar. Faça, Senhor, uma movimentação divina neste lugar. Faça tudo aquilo que há proposto no seu coração. Nós não queremos ser impedimento para o Senhor agir em nosso interior nessa noite. Nós não queremos, Senhor, impedir o teu Espírito de fazer a obra de vida que Ele quer fazer na nossa vida nessa noite. Se estamos aqui neste lugar nessa noite é porque nós precisávamos estar aqui. Por isso, Espírito Santo, ministra o nosso homem interior. Toca em nossa mente, nos libertando nessa noite. Toca-nos, ó Deus, nos redirecionando a rota do teu Espírito Santo, pelo poder e a autoridade que há no teu nome. Senhor, nós queremos nos desprender nessa noite em nome de Jesus, de todo conceito humano limitado, porque o Senhor é um Deus que se revelou a um homem na estrada de Damasco, e nunca mais esse homem foi o mesmo. Que nessa noite, Senhor, mediante não a quantidade, porque o Senhor não precisa disso para trabalhar, o Senhor só precisa de corações que acreditem naquilo que está escrito. A tua palavra diz que se nós crermos no Senhor, como diz a Escritura, do nosso interior fluirão rio de águas vivas. Por isso, Senhor, nessa noite, nós não aceitamos nada a menos do que o Senhor já liberou para nossas vidas neste lugar. Nós não abrimos mão da porção que o Senhor tem para nossa vida neste lugar. Porque nós não atribuímos glória a homem, nós atribuímos a glória ao Senhor.
Espírito é teu. Age neste lugar, que sou eu. Age neste lugar, é os meus irmãos, nessa noite, de uma maneira peculiar tua. Oh, recebendo da paixão. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. O Senhor não veio em um lugar porque o ambiente é perfeito, mas o Senhor veio porque o ambiente é preparado para Ele. Por isso, Senhor, toma o teu lugar de honra nessa noite. Toma o teu lugar de glória nessa noite aqui, Jesus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Chamamos Jesus. Graças te damos, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nem tudo que é maravilhoso começa tão maravilhoso assim. Não é verdade? Amém? O texto que nós acabamos de ler fala de uma pesca maravilhosa, né? E que quando a gente pensa sobre algo maravilhoso, a gente pode citar algo assim, o casamento é algo maravilhoso. Mas quem é casado sabe que nem sempre começa maravilhoso, não é verdade? Por que o casamento é algo maravilhoso? Porque é algo do coração de Deus. Mas nem sempre o casamento ele começa tão maravilhoso assim. Porque existe um período de ajuste. Duas pessoas diferentes, com educações diferentes, né? Com hábitos diferentes, com manias diferentes, agora vão viver no mesmo ambiente. E a gente acaba tendo que passar por aqueles momentos que a gente sabe, por que a toalha está aqui, né? Assim, a toalha foi colocada aqui, a água está vazia d'água na geladeira. E eles coisas, porque nós trazemos uma bagagem. E a gente entende que o casamento começa a ter esse atrito, às vezes, no início, que no namoro não tem. Porque no namoro tem maravilhoso, não é assim? Cada um vai para a sua casa, para a casa dos seus pais. Mas quando a gente casa e tem que dividir o mesmo teto, dormir no mesmo lugar, acordar e dormir, estar com a mesma pessoa, a gente tem que aprender a lidar com um com o outro. Uns roncam, outros não é desse jeito? E a gente vai ter que lidar com a diferença e a todo um ajuste. E se não for bem acompanhado, muitas das vezes, aquilo que pode se tornar maravilhoso não fica tão maravilhoso assim. Por isso que eu gosto de uma frase que o pastor Josué Gonçalo diz. Ele fala que casamento não vem pronto, casamento se constrói. E quando a gente entende que o casamento não vem pronto, o casamento ele se constrói, a gente precisa entender que aquilo que um dia é maravilhoso, no começo não foi tão maravilhoso assim. Porque ele não vem pronto. Ele é construído por duas pessoas que estão dispostas a obedecer. Estão dispostas a renunciar. Estão dispostas a abrir mão, muitas das vezes, para poder caminharmos juntos. Amém? E a palavra que nós fizemos a leitura, ela é intitulada, não sei se o título aí da tua Bíblia está assim, a minha está lá em cima assim no cabeçalho. A pesca maravilhosa, né? Que vocês estão assim? Ou seja, esse texto que nós acompanhamos a leitura vem nos dizer de uma pesca maravilhosa. Diz que Jesus estava em uma situação sendo apertado pela multidão, né, lá junto ao lago de Genezaré, ou seja, no mar da Galileia. E em um dado momento, Jesus chega e fala para Pedro assim: olha, pega a embarcação, sua embarcação, me coloca, afaste para que eu possa pregar, né? E a gente percebe que quando Jesus tem essa atitude de pedir a Pedro, o versículo 2 diz que viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, ao ver o quê? Desembarcaram, lavaram mais rede. Por quê? Eles tinham saído de uma pesca que não tinha tido sucesso. Eles tinham pescado a noite toda, a Bíblia diz que eles não pegaram nada. Ou seja, a pesca que está intitulada em cima, a pesca maravilhosa, ela não
frustração, era uma pesca de decepção, era uma pesca onde eles estavam exaustos, cansados, porque trabalharam a noite toda. E diz a palavra do Senhor que nada eles pegaram. Ou seja, havia agora na vida de João, de Pedro e de Tiago algo estabelecido. Ou seja, uma decepção, uma sensação de derrota. Trabalhamos a noite toda, somos experientes e não pegamos nada. E Jesus chega exatamente nesse cenário na vida dos discípulos. Num cenário de fracasso, num cenário de cansaço, num cenário de derrota, num cenário de frustração interior, porque eles eram especialistas no que faziam. E Jesus chega nesse cenário. E quando Jesus chega nesse cenário, Jesus chega para mudar esse cenário. Porque Jesus ele é poderoso para transformar quadros negativos em positivos. E Jesus transforma esse quadro. Mas o interessante que a gente precisa entender é que o problema aqui não era o barco, não era a embarcação. A pergunta é: quem é que estava direcionando aquele barco? E quando Jesus chega nesse momento, Jesus chega para assumir o controle do barco. Jesus chega disposto a mudar aquele quadro. E uma coisa que eu aprendo com a pessoa de Jesus, que para algo que não está começando bem se tornar maravilhoso, é necessário ter disposição para obedecer. Lá no versículo de número 4, diz que Jesus fala para Pedro assim: quando acabou de falar, disse a ele direciona a fala a Simão. Disse a Simão. Jesus dá um direcionamento. Vá para onde as águas são profundas e lançai as redes. O que a gente precisa entender? Que muitas das vezes as coisas não começam bem, mas elas podem ficar bem. E isso vai depender da disposição do coração em obedecer. Porque a pesca maravilhosa, ela não se tornou maravilhosa porque eles voltaram a pescar. A pesca maravilhosa, ela não foi maravilhosa porque eles foram pescar. A pesca maravilhosa, ela começa a ficar maravilhosa quando há um coração de Pedro, uma atitude de obediência ao direcionamento de Jesus. Porque pescar, Pedro já pescou a noite toda, já tinha pescado a noite inteira, sim ou não? Sim. Então, o sucesso dessa pesca começa a vir através da disposição em obedecer. Fazer o que Jesus estava falando. No versículo 4 diz bem claro: quando acabou de falar, disse a Pedro. Ou seja, agora Jesus está voltando a pescar. Pedro está voltando a pescar, mas Pedro não volta mais porque ele quer pescar somente. Ele volta porque alguém direcionou ele a fazer aquilo. E não foi qualquer pessoa, foi Jesus, o Mestre, que falou: volte a fazer o que você está fazendo. Mas agora você vai para águas profundas. E essa disposição no coração de Pedro de obedecer ao que Jesus estava esperando para mudar esse quadro de uma derrota, de fracasso a noite toda. Então, nós precisamos entender que o propósito aqui não era voltar a fazer os discípulos pescarem novamente, mas o propósito de Jesus era conhecer o coração deles. Saber de verdade se eles estavam dispostos a obedecer. E nós precisamos entender que muitas das vezes nós olhamos a nossa vida e nós temos quadros negativos em situações que a gente é especialista. Temos experiência para tal coisa. Mas a gente olha, a gente cansa porque a gente olha, nossa, sofrendo fracasso, sabe? Eu estou passando por um momento de fracasso, de derrota, isso está me decepcionando, isso está me frustrando, porque eu sei fazer isso. Mas a gente precisa entender a movimentação que Jesus está fazendo. Não tem dificuldade em voltar a pescar. A pergunta é: quem está te mandando voltar a fazer isso?
Essa é a chave que nós precisamos girar dentro da gente. Ou seja, nesse dia algo mudou. A pesca foi diferente. Porque eles não foram mais pescar porque eram pescadores experientes. Eles foram pescar porque Jesus direcionou a eles a pescar. Vira para o seu vizinho do lado e fala assim: obedecer muda quadros. Deus não vai mudar quadro porque nós queremos. Deus vai mudar quadro porque nós obedecemos. Nós às vezes queremos que quadro seja mudado, até temos fé para isso, mas Deus não vai mudar quadro porque a gente quer que mude. Deus vai mudar quadro porque Ele está direcionando aquilo. E isso tem que ficar muito claro dentro do nosso coração. Porque nós contamos até, tem um louvor que canta, que você vai voltar no mesmo lado, no mesmo lugar, não tem? Louvor assim, que você vai voltar ao lugar que pescava, novamente, vai lançar a rede de novo, vai voltar a fazer o que você estava fazendo. Algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Pescar aqui não era uma regra. Pescar aqui era uma direção. Muitas das vezes nós pegamos textos isolados da Bíblia e pegamos aquilo porque alguém viveu uma experiência e fazemos isso uma regra para a nossa vida. A questão não é pescar, a questão é quem está te direcionando a voltar. Porque muitas das vezes a nossa disposição em obedecer está somente em voltar a fazer o que a gente já sabe fazer. Mas a nossa disposição em obedecer tem que estar naquilo que Jesus está mandando fazer ou não fazer. Ir ou não ir. Parar ou continuar. Insistir ou desistir. Pegar ou abrir mão. Essa é a questão. Pescar não é uma regra. Não é porque Jesus direcionou Pedro, Tiago e João nessa situação que Ele vai nos direcionar a mesma coisa. A situação que Jesus fala aqui é: me escute, dê ouvido a mim. Eu sou mestre, eu tenho lei da vida, da tua vida na minha mão. Eu sei se você voltar a pescar vai ter sucesso, porque todo sucesso está na mão de Jesus. Todo bom resultado está na mão de Jesus. Então a situação não é voltar a pescar que é importante, é seguir o direcionamento. Vá aonde as águas são profundas. Mas se Jesus tivesse dito, não volte a pescar, essa seria a chave. A obediência, a disposição a fazer o que Jesus está mandando. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque algo maravilhoso aconteceu. Não porque foi uma pesca, mas porque eles ouviram aquilo que Jesus estava direcionando. Outra atitude muito importante que coopera para que quadros negativos sejam mudados na nossa vida é reconhecer que nunca sabemos tudo. Nós nunca sabemos tudo. Você pode repetir comigo? Eu nunca sei tudo. Ou seja, a primeira atitude para que quadros negativos da nossa vida sejam mudados de uma maneira extraordinária é a disposição de obedecer o que Jesus está falando. Nem sempre o ir para um é o ir para o outro. E a segunda situação é reconhecer que nunca sabemos tudo. Jesus chega lá no versículo 6 e quando ele deu um direcionamento a Pedro, sim, gente. Quando Jesus fala para Pedro, Deus falou para Pedro, olha o que Pedro responde. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado quando? Durante toda a noite nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quem era experiente de pescaria? Jesus ou Pedro? Pedro. Quem era de experiência do que estava fazendo ali naquela noite era Pedro, não era Jesus. Só que Pedro se desconstrói, ele permite ser desconstruído de maneira diversa. Eu sei que vai mandar peixe nesse dia, mas ele se permite ser desconstruído para quando ele diz assim: Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, ele está dizendo: eu sou especialista no que eu estou fazendo, mas eu preciso, eu não sei nada, porque o Senhor é que sabe de tudo. Aleluia. E agora eu já não vou mais
pescar porque eu sou especialista no que faço, mas eu vou pescar porque o Senhor está dizendo para que eu faça. Pedro se desconstrói nesse momento. Ele reconhece: eu não sei tudo. O Senhor é quem sabe tudo. E quantas das vezes vivemos fracassos e derrotas, vergonhas e vexames em áreas da nossa vida, porque insistimos em achar que sabemos tudo. Por achar que as experiências que nós já temos é suficiente para determinar resultados nas nossas vidas. E Jesus nessa noite está falando: eu não preciso da sua experiência, eu preciso da sua obediência. Jesus não precisa da nossa experiência. Jesus não precisava da experiência de Tiago, de Pedro e de João. Ele apenas precisava da obediência. Mas muitas das vezes nós não conseguimos obedecer porque temos convicção das nossas experiências. Mas desse assunto eu domino. Nessa área eu já sei o que faço. Dessa situação eu sei como resolver. Nós temos uma ótica própria nossa de ver as coisas e achamos que Jesus vai entrar nessa ótica. Ele não vai entrar porque ele tem a ótica peculiar dele, própria dele. Ele não vai entrar nessa situação. E Pedro, com muita graça e sabedoria, o que ele diz? Olha, ainda que eu seja experiente, pescador, trabalhei a noite toda, eu sei que esse mar dá peixe, mas a partir de então eu abro mão de tudo porque eu sei para decidir não saber mais nada, eu seguir o que o Senhor está falando. Nós precisamos nos desconstruir na maneira de pensar, na maneira que eu acho, eu penso, eu sei, eu conheço, para que Jesus tenha liberdade de nos direcionar, amém? Aleluia! Nós acabamos nos tornando resistentes com aquilo que a gente deveria ser flexível. E nos tornamos flexíveis com aquilo que deveríamos ser resistentes. Ou seja, nós nos tornamos resistentes quando deveríamos ser flexíveis à voz de Deus. E acabamos sendo flexíveis com aquilo que nós deveríamos ser resistentes à nossa própria vontade. Porque vamos parar para pensar, você acha de verdade que o Pedro, depois de pescar a noite toda, ter suas experiências como pescador, ele estava de verdade querendo voltar a pescar? Ele já tinha tirado o barco, já tinha lavado a rede que era trabalhosa. Provavelmente, Pedro não estava querendo com vontade de voltar, mas ele decide obedecer. Porque Pedro não resistiu à voz de quem o mandou, mesmo talvez tendo vontade de não. E é isso que a gente precisa entender, que quadros da nossa vida negativos, de algo que não está indo bem, não serão mudados porque a gente quer que eles mudem, mas eles serão mudados a partir de um coração disposto a obedecer e que reconhece que não importam os anos de experiência, eu não sei tudo, Jesus. Pode me mandar que eu vou fazer. Pode me falar para parar que eu vou parar, porque eu não sei tudo. Amém? Glória a Deus. Repita comigo assim: quadros negativos são mudados quando eu mudo. Tudo que o Senhor vai fazer começa de fora para dentro. Tudo que o Senhor vai fazer começa de dentro para fora. O apóstolo Zermir, ele falava para mim muito real, ele disse: tudo que a gente vai viver, o Senhor está dentro da gente. Porque o reino de Deus já está dentro em vós. Ou seja, se está dentro de mim, quem precisa mudar sou eu. Se já está tudo preparado, quem precisa mudar essa cacholinha aqui sou eu. Por isso que Romanos 12:2 diz: transformai pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Para que experimenteis uma vontade que não é minha e não é tua. Uma vontade de te dar uma festa maravilhosa. Eles haviam feito aquilo a noite toda. E resultados só negativo. Mas agora eles já não voltam fazendo pela sua mentalidade humana, a prática hábito. Mas eles voltam porque eles se permitem ser desconstruídos das suas convicções para acreditar na convicção de Deus. Eles se permitem deixar de lado tudo aquilo que eles sabem a nível de pescaria para acreditar no homem que não entendia de pescaria. Mas esse homem
Que quadro negativo é esse que tem se apresentado diante da gente, tem nos afrontado, tem nos levado à tristeza, à decepção, à vergonha, à vexame, que Jesus não pode mudar? Que quadro é esse que todos os dias a gente acorda e dorme pensando nele, dizendo: Senhor, o que é que eu vou fazer? Como será? Que quadro é esse que Jesus não tem nas mãos a liberação da chave da vitória para tirar dentro da gente? Aleluia. Glória a Deus. Mas as nossas mentes precisam ser conduzidas por Ele. Nós precisamos nos reconhecermos que nós não sabemos tudo. Porque quando a gente reconhece que não sabe tudo, Jesus pode vir e guiar esse barco. Porque o leme vai estar nas mãos dele, amém? Outra atitude que muda quadros negativos que a gente precisa entender é a disposição para obedecer primeiramente, é reconhecer que nunca sabemos tudo e precisamos entender também que no reino de Deus os resultados positivos não vêm por causa do nosso trabalho, mas vêm porque a gente segue o direcionamento divino. No reino de Deus, os resultados positivos de sucesso não vêm por causa do nosso serviço, por causa do nosso trabalho. Vem porque a gente segue direcionamento divino. Foi isso na vida deles. Olha aí no versículo 6. No versículo 6 começa dizendo: isto fazendo o quê? Seguindo o direcionamento de quem? Do mestre. Diz: isto fazendo apanhar grande quantidade de peixes e roupia-se a rede. Isto fazendo o que, gente? Fazendo o que o mestre mandou eles fazerem. Volte a pescar, vai lá no lugar da onde as águas profundas, volte lá. O quadro foi mudado para um resultado maravilhoso, porque eles decidiram fazer o que Jesus estava mandando e como Jesus estava mandando. O quadro não foi mudado porque havia ali pessoas querendo trabalhar e vamos trabalhar. Não é assim no reino de Deus. Deus não precisa do nosso esforço, do nosso serviço. Deus precisa de corações que se disponibilizam a ouvi-lo e seguir o direcionamento. Por isso o quadro foi mudado. Deus não se compromete em mudar quadro daquilo que não dá direção. Deus não se compromete em mudar quadros que Ele não dá direção. Ele não vai mudar. Não adianta. E a gente precisa entender que Ele tem total liberdade de girar o leme da nossa vida para onde Ele quer. Amém? Ele tem total liberdade. Ele aqui, Pedro deu total liberdade de Jesus girar o leme da vida dele para onde Ele queria. Por isso esse quadro foi mudado. A noite toda, talvez, por causa daquele fracasso, daquela pescaria tenha sido de um grande choro. Mas a Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite. Mas o que vem pela manhã? O choro pode durar uma noite. Mas existe um amanhecer de alegria para a nossa vida. Quadros podem ser mudados subitamente. A palavra do Senhor diz que estavam reunidos lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, todos reunidos naquele lugar, e de repente, ouviu do céu um vento, como o som de um vento impetuoso. O de repente do Senhor pode acontecer. O quadro de derrotas, de fracassos, de vexames, aqui foi transformado no de repente. Porque o Senhor ele é poderoso para mudar quadros. Aquilo que não começou tão maravilhoso se tornou maravilhoso. A palavra do Senhor diz que a admiração se apoderou de todos. E diz que Pedro, ele
Mas chegou o mestre, assumiu o leme da vida de Pedro, e o quadro de vergonha, fracasso e derrota foi mudado instantaneamente. Glória a Deus. E o Senhor nessa noite nos pergunta: até quando? Até quando esse quadro vai ficar repetido na sua vida? Até quando vocês vão permitir que isso aconteça na vida de vocês? Me escute. Sensibilize o Espírito ao Espírito Santo. Porque o Espírito fala ao Espírito. A palavra do Senhor diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo não está a passeio na nossa vida. Ele está aqui dentro, ele mora aqui dentro, ele reside aqui dentro para dar ordem na casa que sou eu. Aleluia! Na morada que sou eu. Ele está aqui para direcionar a nossa vida. Aonde nós estamos vivendo fracasso, derrota, quadros que estão se repetindo, vez após vez, o Senhor diz: eu posso mudar no instante aquilo que você não muda, mas a gente precisa ouvir o Mestre. A gente precisa sensibilizar as nossas audições espirituais ao Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei que quadro tem sido apresentado diante de você constantemente, como um fracasso, como uma vergonha, como uma derrota, como um vexame. Mas eu sei de uma coisa: faça somente o que Ele te mandar. Faça somente o que Ele te mandar. Como o Senhor ministrou o meu espírito, para eles era voltar a pescar. Mas não uma regra, era um direcionamento particular para eles. Talvez nessa noite de situações que nós estamos passando, enfrentando, porque a gente está insistindo em coisas que Deus já falou que é para deixar. Ou talvez nós estamos passando por situações recorrentes em nossas vidas, porque a gente, muitas das vezes, não está pegando aquilo que Jesus falou para pegar. A gente está querendo deixar o que Ele está dizendo e não deixa. Ou ao contrário, a gente está insistindo em coisas que Ele já falou: pá, chega, já deu. Mas sabe quem vai falar isso dentro da gente? O Espírito Santo. Assim como Jesus naquele dia chegou para Pedro e falou para Pedro: olha, Pedro, vai. Não interessa quantas vezes você pescou nessa noite, está cansado. Volta lá para onde você estava, faz tudo de novo. O direcionamento para Pedro era aquele. Mas nessa vida eu acredito que existem direcionamentos específicos do Senhor para a nossa vida particular. Porque Ele sabe quem sou eu, Ele sabe quem é você, Ele conhece os quadros negativos que tem vez após vez nos entristecendo, nos frustrando, nos levando à angústia, a perder noites de sono. Ele sabe quantas noites nós temos derramado de choro diante dEle, por situações que a gente sabe que Ele pode mudar assim. Mas Ele não muda, porque talvez a gente não está entendendo a movimentação que o Espírito Santo está querendo fazer com a nossa vida. Nós precisamos entender a movimentação que o Espírito faz com cada um. Oh, aleluia. Se é para ir, vai. Se é para voltar, volta. Se é para não fazer, não faça. Oh, aleluia. Não importa quem chegasse diante de Pedro, ele dissesse: você pegou a noite inteira, tu fez isso a noite inteira, você vai voltar a fazer isso de novo. Ele foi e fez porque o Senhor estava direcionando aquela volta. Aleluia! Deus não se compromete com resultados onde Ele não direciona. Aleluia! Deus disse para Agar: volta, e se coloca debaixo da mão da sua nora lá, volta. Volta e se coloca debaixo da autoridade. Quando Sara brilhava Agar, porque a situação, Agar foge do deserto, e Deus fala assim: porque assim, quem está perdido não sabe para onde vai. Não é assim?
O anjo, quando chega e pergunta a Agar, de onde tu vens e para onde tu vais? E ela não sabe o que responder dentro do que o anjo pergunta. Porque quem está perdido, qualquer lugar é suficiente. Mas Deus não deixa os filhos dele perdidos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus não deixa os filhos dele perdidos. Ele não deixa. E ele fala para Agar, volta e se submete a essa senhora que te humilhou. Volta! Volta! Aleluia! O Senhor tem direcionamentos específicos para cada um. Talvez o que é para mim não é para você. O que é para você não é para mim. Mas busque no coração de Deus. Busque no interior. Deixa o rio fluir. Vai para onde as águas são mais profundas. Jesus fala para Pedro, vai se agora, mas vai para onde as águas são profundas. Vai para onde você não se domina. Eu te domino. Vai para onde você não consegue enganar. Eu vou chegar assim, já viu. Vai para onde você possa controlar suas emoções, sua mente, a sua vontade, seu desejo. Vai para níveis mais profundos. Porque é nesse lugar que eu vou te dar sucesso. É nesse lugar que o lugar da vergonha você vai ter muita honra. É no lugar onde as águas são profundas. Até agora tu pescou no raso. Mas agora eu quero que tu vá para algo mais profundo. Algo onde eu te direciono. Algo onde eu te domino. Você não se domina. Aonde eu mostro para você aonde estão os peixes que não são qualquer peixe. São os peixes que eu preparei para uma pesca maravilhosa. E eu digo para você, aquilo que não começou com maravilhoso vai se tornar maravilhoso. Não porque você é pescador experiente, mas porque eu faço tudo escuro e segue a minha direção. Aleluia. Deus promete para aquilo que Ele direciona. Nós precisamos entender o vai, o volta, o vir. Nós precisamos ter essa sensibilidade. O momento de começar ciclos e o momento de encerrar ciclos. Nós precisamos ter essa sensibilidade. A palavra do Senhor fala sobre uma tribo chamada tribo de Sacar. Diz que essa tribo ela discernia as estações. Ela sabia o tempo certo. Ela ia consultar, pastor, porque ela sabia discernir quais estações. E ela era consultada para saber o momento certo, a movimentação certa que ela precisava fazer. E é isso que o Espírito Santo está falando. Não é que vocês têm que voltar, não é que vocês têm que fazer, não é isso que vocês têm que ouvir. Porque eu sei que movimentação é o que você vai fazer. Aleluia. E ele é mesmo. Porque ele é lindo. Aquilo que não estava maravilhoso se tornou maravilhoso. De um dia, de uma noite para um dia. Não demorou muito tempo. Sabe por que não demorou muito tempo? Porque quando a gente está na direção de Deus, aquilo que talvez nós levarmos tempo para construir vai ser. Né? A pesca talvez levasse anos para ir pescando e pegar aquela quantidade de peixes que às vezes se rompiam. Eles não conseguiam nem pescar os outros só para vir também usufruir de tanta quantidade de peixe. Aquilo que talvez eles gastariam tempo para fazer, Jesus fez assim, por causa do direcionamento. Amém? Amém. Você pode mudar de posição? Aleluia. Deixar o Senhor nos guiar é um chamado que todos nós temos, amém? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito nos guiará em toda a verdade. Não seremos enganados quando Ele nos guia. Não ficaremos enganados quando Ele nos guia, amém? O agir de Deus vai acontecer em favor daqueles que obedecem.
O haja do Senhor acontece na vida daqueles que o obedecem. Aleluia. Quero pedir uma Nádia para vir aqui, a gente louvar junto. Amém? Até aqui foi do nosso jeito. Mas chega, né?